do surgimento da agricultura no Neolítico, com melhores técnicas agrícolas, a cerâmica para guardar grãos, sementes. A gente sabe disso. Olha só, agricultura e criação de animais. Ok. Opa, até coloquei em cima aqui, não é para riscar, e sim para exaltar a agricultura aqui, ó. Sublinhar, né? Seria a palavra certa. Ó, agricultura, opa, e não foi. Agora sim, agricultura e criação de animais. Principalmente cultivo de cevada e trigo. Gente, eles já bebiam uma espécie de cerveja naquele período, tá? É muito comum entre os povos antigos isso, tá? Bebida básica deles e base de alimentação no trigo. Eles faziam muitos pães, base de alimentação de muitas sociedades antigas. Chega inclusive em Roma. Tudo bem? O que mais? Domesticação do gado, carneiros e algumas aves, como gansos e patos. E assim você vai sobrevivendo, assim você vai gerando, inclusive, excedente dessa produção, e assim você pode, inclusive, trocar com outras sociedades, você pode trocar com outras cidades. Então, se em uma cidade você tem mais produção de cevada e a outra de trigo, você pode trocar. Se em uma você produz, você tem criação de ganso e a outra de pato, você precisa trocar o ovo do ganso com o ovo do pato. A lã do carneiro para produzir tecidos ou leite, você começa a trocar. Então a gente está falando de um comércio, tá? Uma sociedade ou de sociedades que são muito mais avançadas tecnologicamente do que a gente já tinha visto. E aqui é muito importante que você saiba que essa parte é a parte que caracteriza. Quando falar em Mesopotâmia, a gente costuma lembrar disso. E eu acredito que vocês, para quem não sabia disso, vai passar a saber agora e vai começar a lembrar a partir de agora. Utilização de diques. Os famosos diques. Que são, olha só, dutos que cercavam as cidades, tendo por objetivo conter as cheias dos rios Tigre e Eufrates, além de irrigar as plantações. O rio Tigres e Eufrates, lembra, Mesopotâmia, meso, entre os rios. Quando você tinha a cheia, esses rios tinham cheias, eles podiam inundar as cidades dependiam dos rios para poder sobreviver, para ter agricultura, mas elas precisavam se defender dos rios. Então se construíam diques, dutos de irrigação para poder, se teve muita cheia, essa água tem que escapar para algum lugar, certo? E também vamos utilizar isso para poder irrigar as nossas plantações, porque inclusive são regiões áridas, né, na maioria dos casos, então a gente precisa dessa água dos rios Tigres e Eufrates. O rio Eufrates ele acabava enchendo mais do que o rio Tigres. O rio Tigre. Mas entendam, essa é uma característica básica e fundamental da Mesopotâmia. Todas as cidades dentro do conceito da Mesopotâmia tinham que ter um sistema de irrigação. E por isso a gente tem uma importância muito grande, ainda falando de economia, do trabalho dos artesãos, porque são os artesãos, ou se vocês quiserem chamar de construtores ou arquitetos, mas na época a gente falava mesmo artesãos, para construção e manutenção dos diques. Lembrando que eles estão sempre ligados ali ao Estado, tá bom? Então, era preciso ter uma leva muito grande nas cidades de funcionários artesãos para poder construir e manter esses diques. Se os diques quebram, se os diques eles não dão certo de alguma forma, isso pode fazer com que a cidade vá por água abaixo, tá bem? Agora, vamos lá. E aqui eu tenho uma ilustração, logicamente, bem simples, dos diques mais rudimentares na parte de irrigação. Então reparem que essa região aqui a gente já está falando de diques, mas que são construídos já no solo, tá? Que são feitos ali, são construídos no solo, que vão fazer essa água, ela poder, se tiver cheia essa água, ela consegue passar por outros lugares e não vai inundar. E ao mesmo tempo você está utilizando essa água, está levando essa água para as plantações. E aqui, ó, que eu acho muito legal, nós temos também uma figura ilustrativa de uma das maiores cidades da Mesopotâmia, que é a cidade de Ur. Ali dentro você tem os palácios, tal, você tem as casas também, mas o que eu quero que vocês reparem é que nesse caso aqui, né, que a gente tem, vou puxar uma setinha aqui, ó, vocês estão vendo aqui que nós temos os rios, né, os rios passando ali atrás. E aqui, ó,
Tá vendo? Isso aqui, ó, isso aqui nós temos muros cercando as cidades mesopotâmicas. Esses muros são também diques, tá? Porque não existia só esse dique que era na terra, mas existiam também esses muros que faziam, quando você estiver cheio do rio, o muro segura, mas ali em cima também eram diques que passavam água para poder abastecer a própria cidade. Então essas cidades eram cercadas também por isso, certo? Então se esses muros quebram, se você não pode ter a manutenção desses muros, acaba que essa cidade pode vir por água abaixo em períodos de cheias do rio Tigres do rio Tigre e do rio Eufrates, entenderam? Então tá aí a importância dos artesãos para a economia mesopotâmica, para a sociedade continuar funcionando. E por isso o Estado sempre centralizador definindo funções. Ele dependia muito desses artesãos. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, e depois a gente vai falar sobre cultura e religião dentro dessa organização da Mesopotâmia. Grande beijo, fui!